Olá, crianças! Bom estar com vocês aqui mais uma vez para podermos compartilhar mais um pouquinho da palavra de Deus. Na verdade, a palavra do Senhor lá em Salmo 119, versículo 105, fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que a palavra do Senhor venha conduzir as nossas vidas a cada instante. Vamos cantar? Vamos nos alegrar na presença do Senhor, cantando um cântico de louvor ao nosso Deus. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Lá, 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 lá. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Muito bem, muito bom louvar e adorar o nosso Deus, não é? Vamos neste momento orar, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele já fez e que Ele ainda há de fazer. Senhor Deus, Pai de amor, mais uma vez em Tua presença, queremos Te agradecer pela semana que o Senhor nos deu, Te agradecer por mais um dia de vida, Te agradecer pela nossa saúde, pela proteção, pelo livramento concedido às nossas vidas. Continue, ó Pai, nos abençoando, nos dando sabedoria para estarmos sempre na Tua presença, sempre aprendendo mais e mais da Tua palavra. Esteja com cada criança que está nos assistindo, com cada família, que o Senhor continue a abençoar, a guardar e a proteger. Em nome de Jesus, que o Senhor continue a nos abençoar, nos fale aos nossos corações através da Tua palavra. Em nome de Jesus nós te oramos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Bom, imagine se vocês recebessem algumas instruções acerca de uma tempestade que estaria para acontecer. Uma tempestade que ia trazer muita destruição, talvez muitas mortes. Mas que para você salvasse a sua vida, bastasse seguir algumas instruções fáceis. Você com certeza iria seguir essas instruções, não é verdade? Assim como nós estamos seguindo as instruções de ficar em casa, de lavar bem as mãos, cuidar da higiene. Para quê? Para não ficarmos doentes e até mesmo para não morrermos. Estamos seguindo essas instruções, não é verdade? Para poder preservar as nossas vidas. Pois é, a Bíblia também nos conta uma história que aconteceu há muito tempo atrás com o povo hebreu, o povo de Deus. Essa história se passou lá no Egito.
está registrado aqui na Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 11, de 1 a 12. E nós vamos pedir ajuda de uma amiga para poder contar essa história para vocês. Nesses dias estamos comemorando uma data muito importante, na verdade, que é a Páscoa. A Páscoa tem um animalzinho que é símbolo da Páscoa. Muitos usam o coelho, mas ele não é o verdadeiro símbolo da Páscoa. O verdadeiro símbolo da nossa Páscoa é a ovelha, o cordeiro. Nós vamos chamar uma amiga ovelhinha que vai nos ajudar a contar essa história. Sim. Há muito tempo atrás, o povo de Deus morava no Egito. No Egito, onde quem governava, quem mandava, era o faraó. Isso. O faraó governava e mandava em todo o Egito. Todos tinham que obedecer ao faraó. O faraó era um homem muito cruel, muito malvado. Governava com um pulso forte, firme. E o povo de Deus foi morar no Egito e Deus começou a abençoar seu povo começou a crescer, a ficar muito grande, muita gente. E Faraó começou a ficar com medo, porque o povo de Deus estava muito numeroso. Era muita gente do povo de Deus e Deus abençoando o povo dele. Então, Faraó decide, sabe fazer o quê? Com seu coração cruel, com toda a sua maldade, Faraó decide escravizar o povo de Deus. Sim, Faraó resolve escravizar o povo de Deus. O povo de Deus agora teria que trabalhar muito, construindo as pirâmides, trabalhar o dia todo, não tinha tempo para mais nada. O povo começou a sofrer muito, pois só trabalhava, só era castigado. Então o povo começou a clamar a Deus, a pedir a Deus que livrasse o seu povo daquela escravidão, das mãos de Faraó. Deus, muito amoroso, um Deus de grande amor pelo seu povo, resolve então que iria libertar o seu povo. Então, ele chama Moisés e fala com Moisés que Moisés deveria ir até o faraó e falar com o faraó para libertar o povo de Deus, para que o povo de Deus fosse adorar a Deus, saísse do Egito para adorar e servir a Deus. Faraó não tinha um coração bom. O coração do faraó era endurecido pelo pecado. Faraó não atendeu ao pedido, ao mandado de Deus, e disse que não deixaria o povo hebreu sair para adorar a Deus. Deus disse que ia mandar 10 pragas para que o faraó assim deixasse o seu povo sair. Deus mandou a primeira praga, a praga das rãs. O Egito todo foi infestado de rãs. Faraó, com seu coração duro, não permitiu que o povo saísse. Deus mandou a segunda praga, de piolhos. Todo mundo ficou infestado de piolhos, todo o Egito, todas as pessoas do Egito. E Faraó continuava com seu coração duro. Deus mandou a terceira, mandou a quarta, mandou a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona praga. E nada do coração de Faraó
se render ao pedido, às ordens de Deus. Faraó continuava com seu coração endurecido e não deixava o povo sair para adorar a Deus. Deus então falou com Moisés: Moisés, antes que eu mande a 10ª praga, você vai reunir todo o meu povo, todo o povo hebreu, e vai falar com eles. Vai dar umas instruções para eles, instruções muito importantes que eles devem seguir para terem suas vidas salvas. E assim, depois dessa 10ª praga, Faraó irá deixar o meu povo sair para me adorar. Será? Será? Já tinha acontecido 9 pragas. O povo do Egito já tinha sofrido muito com todas aquelas pragas. E o coração de Faraó continuava endurecido. Não deixava o povo de Deus sair para adorar a Deus. O povo hebreu, o povo de Deus, não tinha sofrido com nenhuma das pragas. Deus tinha guardado, Deus tinha livrado a vida de cada um deles. Mas o povo do Egito, todo o povo do Egito, todos os egípcios sofreram com aquelas pragas. E nem assim Faraó amoleceu o seu coração. Seu coração continuava duro, cheio do pecado. Não deixava o povo sair para adorar a Deus. Então, Moisés reuniu todo o povo hebreu, todo o povo de Deus, e falou com o povo que Deus tinha dado as instruções que iriam salvar a sua vida. Deus mandou que o povo pegasse um cordeiro, uma ovelha perfeita, sem machucados. O povo deveria sacrificar esta ovelha. O povo deveria sacrificar esta ovelha e pegar o sangue dessa ovelha e passar nas portas de suas casas. Sim, eles iriam pegar o sangue da ovelha, do cordeiro, e iria passar nas portas. Porque naquela noite o Senhor iria passar pelo Egito, levando a morte para todos os primogênitos do povo do Egito. Sim, os filhos mais velhos, os primogênitos, eram os filhos mais velhos. Todos eles iam morrer. E onde o Senhor visse, onde tivesse o sangue do cordeiro nas portas, ali não haveria morte. Então o povo de Deus prontamente obedeceu e seguiu as instruções que Deus havia mandado. Sacrificou um cordeiro, passou seu sangue nas portas, entrou para dentro das suas casas, fecharam as portas. Lá dentro das suas casas, eles assaram o cordeiro, comeram a sua carne e passaram a noite ali, celebrando a primeira Páscoa. Essa foi a primeira Páscoa celebrada. Foi lá naquela noite, onde eles sacrificaram um cordeiro, passaram o seu sangue nas portas, entraram para suas casas e ali comeram aquele cordeiro assado e comemoraram assim a primeira Páscoa. Naquela noite, o Senhor passou pelo Egito e todos os primogênitos, todos os filhos mais velhos da terra do Egito, todos os filhos e os animais, os primogênitos, morreram. E houve grande choro, grande lamentação entre o povo do Egito. Então, no outro dia, Faraó, que tinha perdido também o seu filho naquela noite,
ele manda chamar Moisés e fala com Moisés para que junte o povo de Deus, para que reúna todos os hebreus e saiam imediatamente da terra do Egito, que eles poderiam ir embora da sua terra para louvar, para adorar, para santificar ao Deus verdadeiro. Então, por causa da obediência do povo em seguir todas as instruções que Deus havia mandado, de ter passado o sangue do cordeiro na porta e ter ficado ali dentro de suas casas, por causa daquele sangue em suas portas, do sangue do cordeiro nas portas, o Senhor livrou o seu povo da morte e os livrou também da escravidão. Foi liberto da morte, o povo foi salvo da morte, o povo de obedeceu, passou o sangue do cordeiro em suas portas e por causa daquele sangue nas suas portas, eles foram livres da morte. Seus filhos morreram e foram livres também da escravidão do cruel faraó. Que maravilha! O povo agora estava livre da morte e livre da escravidão que faraó os mantinha. Sabe, o povo agora está livre. Eu e você nunca fomos escravos de um rei, de um faraó, na verdade. Mas somos, de certo modo, somos escravos também. Porque nós já nascemos com aquele desejo de desagradar a Deus, né? Com o pecado, com a vontade de fazer as coisas que desagradam a Deus. E quanto mais eu peco, quanto mais eu falo mentira, quanto mais eu desobedeço, quanto mais eu maltrato as pessoas, quanto mais eu brigo com meus amigos, com meus irmãos, quanto mais eu cometo esses pecados, faço essas coisas que desagradam a Deus, mais eu me torno escravo do pecado. Sim, nosso coração é escravizado pelo pecado. Quanto mais eu peco, mais vontade, mais desejo, mais eu peco. E assim eu sou cada vez mais escravo do pecado. Meu coração é escravizado pelo pecado. Eu sou escravo do inimigo de Deus. Sim. Mas assim como Deus quis libertar e libertou o seu povo lá no Egito, libertou da morte, libertou da escravidão, Deus continua nos amando. Deus amou o mundo todo. Em João 3,16 fala: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para morrer numa cruz por nós. Sim, Deus nos amou o mundo de tal maneira que Ele mandou o seu Filho nascer aqui neste mundo como um bebê que não tinha pecado. Jesus nasceu, Jesus cresceu e começou a falar do grande amor de Deus para todas as pessoas. Jesus anunciou o amor de Deus para as pessoas. E um dia, Jesus, que não tinha pecado algum, Ele se entregou para morrer numa cruz pelo meu pecado e pelo seu pecado. Sim, Jesus foi para a cruz, Deus colocou sobre Ele os nossos pecados. Jesus derramou o seu sangue, assim como aquele cordeiro lá no Egito derramou sangue e livrou aquele povo da morte. Jesus veio, se entregou numa cruz, derramou o seu sangue para nos livrar da escravidão do pecado. Jesus derramou o seu sangue para nos libertar da escravidão
do pecado. Jesus morreu, Jesus foi sepultado, foi colocado numa sepultura. Mas, ao terceiro dia, quando foram até lá para visitar o seu túmulo, para cuidar do seu corpo, viram que a pedra não estava mais no lugar e que o sepulcro estava vazio, porque Jesus havia ressuscitado. Jesus havia ressuscitado, não estava mais morto, não estava mais naquele sepulcro. Ele havia ressuscitado, Deus o havia ressuscitado, ele estava vivo novamente. Passou alguns dias na terra com seus discípulos e depois voltou para morar lá no céu com o nosso Deus. E quer que a gente um dia vá morar com ele também lá no céu. Por causa do sangue de Jesus derramado na cruz, hoje nós podemos ser livres do pecado. Sim, por causa do sangue que Jesus derramou na cruz, nós podemos ser livres do pecado. Basta que a gente reconheça que Jesus é o nosso Salvador. Basta que a gente peça que Jesus seja o nosso Salvador. Que a gente peça perdão pelos nossos pecados. Deus nos perdoa e nos limpa dos nossos pecados. E agora nós não precisamos mais ser escravos do pecado. Jesus derramou seu sangue na cruz para nos libertar da escravidão do pecado. Assim como aquele cordeiro derramou seu sangue para libertar o povo de Deus, para livrar o povo de Deus da morte, libertar da escravidão do faraó, Jesus também derramou seu sangue para nos libertar da escravidão do pecado. Que maravilha, Que grande amor. A palavra de Deus lá em João 1, versículo 29, diz assim, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi o Cordeiro. Jesus foi o Cordeiro que morreu, que se sacrificou, o Cordeiro de Deus, que se sacrificou na cruz para nos libertar do pecado. Por isso que o verdadeiro símbolo da Páscoa é o Cordeiro. É o Cordeiro que no passado foi morto para libertar o povo da escravidão do faraó e para livrar da morte. E hoje comemoramos o sacrifício que Jesus fez na cruz para nos libertar da escravidão do pecado. Por isso que na Páscoa, hoje, comemoramos a morte de Jesus na cruz, mas principalmente Jesus ter ressuscitado, 3 dias depois, Jesus ter ressuscitado, ter voltado para o céu e está lá a nos esperar para que um dia possamos morar com Ele lá também. Que esse seja o verdadeiro significado da Páscoa em nossas vidas. Que possamos estar sempre lembrando do sacrifício que Jesus fez na cruz em nosso lugar para nos libertar do pecado, para nos deixar livre do pecado. Nós possamos estar sempre agradecendo a Deus por esse tão grande amor pelas nossas vidas. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Eu me despeço de vocês, mandando um beijo no coração, tá? Até a próxima. Que o Senhor os abençoe grandemente. Um grande beijo da tia Fabiana. Fiquem com Deus.